Muitos não sabem, mas o hinduísmo não tem fundador. Essa é uma das características únicas que torna essa antiga religião tão fascinante. Ao contrário de muitas outras religiões que têm raízes em uma pessoa específica, o hinduísmo se desenvolveu ao longo de milênios, unindo uma rica diversidade de crenças e práticas. Com muitos deuses e deusas, o hinduísmo destaca diferentes caminhos para a espiritualidade e a compreensão do universo. Uma das principais ideias é a karma, a noção de que nossas ações têm consequências que afetam nosso futuro. Boas ações levam a resultados positivos, enquanto ações prejudiciais podem causar sofrimento. Outra ideia-chave é a Dharma, que está relacionada às nossas obrigações morais e éticas na vida. Ela enfatiza a importância de viver de forma justa e cumprir nossos deveres para com a família, a sociedade e a natureza. Esse complexo sistema de crenças incentiva os seguidores a buscar equilíbrio e harmonia, tanto dentro de si mesmos quanto com o mundo ao seu redor. Então, não é interessante como esses princípios moldam o dia a dia de milhões de pessoas? Você consegue imaginar um estacionamento sem preocupações com a nova inovação da Hyundai? A Hyundai desenvolveu uma solução revolucionária para estacionar, que elimina o estresse ao entrar em vagas apertadas. Este sistema inteligente foi criado para quem tem dificuldades com o estacionamento paralelo ou navegação em estacionamentos pequenos, utilizando tecnologia moderna para ajudar os motoristas a estacionar seus carros com facilidade. Imagine que você simplesmente chega à vaga, ativa o sistema da Hyundai e vê seu carro estacionando automaticamente. Essa inovação não só economiza tempo, mas também reduz a probabilidade de pequenos acidentes causados por tentativas desajeitadas de estacionar. Usando sensores e algoritmos inteligentes, a solução da Hyundai minimiza a necessidade de intervenção do motorista, tornando-a ideal para áreas urbanas onde o espaço é frequentemente limitado. Com esse desenvolvimento empolgante, os proprietários de carros podem esperar um futuro onde a ansiedade sobre estacionamento será coisa do passado. Não é incrível? Você sabia que lagos vulcânicos podem brilhar em várias cores? A cor da água em lagos vulcânicos é simplesmente incrível, variando do verde fosforescente ao laranja vibrante. Esse fenômeno surpreendente acontece devido à química única da água, influenciada por diferentes minerais e gases liberados pela atividade vulcânica. Por exemplo, uma alta concentração de enxofre pode criar tons verdes ou amarelos brilhantes, enquanto o ferro transforma a água em um atraente vermelho alaranjado. Cada lago vulcânico tem sua paleta única, tornando-os não apenas belos, mas também interessantes para os cientistas. Esses lagos geralmente se formam em crateras após a erupção do vulcão, e a dinâmica de suas cores pode mudar rapidamente, refletindo os processos geológicos em andamento. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um lago vulcânico, imagine as cores vibrantes dançando em sua superfície. Que manifestação impressionante da química da natureza! A maioria das pessoas não sabe disso, mas os metais alcalinos explodem. É verdade. Esses elementos, que incluem lítio, sódio e potássio, estão no grupo 1 da tabela periódica e têm um único elétron na camada externa. Essa configuração única os torna muito ansiosos para se ligar a outros elementos, quase como pessoas animadas em busca de um parceiro de dança. Quando encontram não metais, especialmente o cloro, seu desejo de perder esse elétron resulta em reações vigorosas. Um exemplo clássico é o sódio. Quando você joga um pedaço na água, pode criar um espetáculo explosivo, liberando gás hidrogênio e gerando muito calor. Essa reação dramática é a razão pela qual os metais alcalinos são geralmente armazenados sob óleo, protegendo-os da umidade e do ar que poderiam ativar seu lado selvagem. Apesar de sua natureza reativa, os metais alcalinos desempenham papéis cruciais na vida cotidiana, desde as baterias de lítio em seus dispositivos até o tempero de cloreto de sódio em suas refeições. Entender esses metais não é apenas sobre química, é reconhecer como eles impactam nossas vidas todos os dias. Então você está pronto para explorar esses componentes eletrizantes da tabela periódica? A escala Saffir-Simpson é fundamental para entender os furacões e seu impacto potencial. Ela classifica os furacões em 5 categorias, baseadas na velocidade do vento. Os furacões de categoria 1 são os menos perigosos, com ventos de 74 a 95 milhas por hora, enquanto os de categoria 5 são verdadeiros gigantes, com ventos acima de 157 milhas por hora.
Essa escala ajuda os meteorologistas a preverem possíveis destruições e a informarem as comunidades sobre os riscos. Por exemplo, um furacão de categoria 5 pode causar danos catastróficos a edifícios, infraestrutura e ecossistemas locais. Compreender essas categorias permite que as pessoas se preparem e ajam corretamente, o que pode salvar vidas e minimizar danos. Ao informar o público, a escala Saffir-Simpson desempenha um papel crucial na preparação para desastres, facilitando o entendimento sobre quando evacuar ou proteger suas casas. Portanto, da próxima vez que um furacão se aproximar, lembre-se da importância dessa escala e de como ela ajuda a manter a segurança. Você já viu uma vila que vive dentro de uma caverna? A Vila Zhongdong, na província de Guizhou, na China, é uma comunidade única, onde cerca de 100 moradores construíram suas casas dentro de uma caverna. Essas pessoas incríveis não só criaram espaços aconchegantes, mas também construíram uma escola e áreas para criar animais dentro das paredes da caverna. Esse estilo de vida único se mantém por gerações, e embora o governo tente realocá-los para condições mais modernas, muitos moradores preferem ficar em sua casa ancestral. Eles encontram um profundo senso de pertencimento e conexão com a história nessas antigas cavernas. A vila demonstra a criatividade e a resiliência de seus habitantes, que se adaptaram ao ambiente natural, preservando suas tradições. Em um mundo onde a urbanização é muitas vezes vista como norma, Zhongdong se destaca como um exemplo notável de como comunidades podem prosperar em condições não convencionais. Qual será o futuro dessa incrível vila cavernosa? Prepare-se para se surpreender com um novo tipo de vidro. Em 2015, cientistas fizeram uma descoberta incrível na área de materiais. Um novo tipo de vidro foi identificado, mudando nossa visão sobre essa substância comum. Esse material, conhecido como vidro metálico, possui propriedades que são bem diferentes do vidro tradicional. Ao contrário do vidro comum, que é frágil e quebra facilmente, o vidro metálico é conhecido por sua resistência e flexibilidade excepcionais. Essa descoberta abre portas para muitas novas possibilidades em tecnologia e design. Imagine como esse vidro super resistente pode ser usado em smartphones e coletes à prova de balas. Pesquisadores acreditam que o vidro metálico pode levar à criação de produtos mais leves e duráveis, melhorando diversas indústrias. Ao explorar mais o mundo dos materiais, quem sabe que outras inovações incríveis nos aguardam? E se eu te disser que o chiaroscuro muda completamente a arte? Chiaroscuro, um termo polonês, descreve perfeitamente como os artistas brincam com luz e sombra para dar vida às suas obras-primas. Essa técnica fascinante ajuda a criar a ilusão de profundidade e volume, tornando imagens bidimensionais mais tridimensionais. Ao contrastar habilmente áreas claras e escuras, os artistas podem guiar seu olhar pela obra, destacando detalhes importantes e adicionando profundidade emocional. Pense em pinturas famosas, como as cenas dramáticas de Caravaggio ou os retratos vibrantes de Rembrandt. Todas elas usam o chiaroscuro para enriquecer suas narrativas. O jogo de luz e sombra pode evocar diferentes emoções, às vezes elevando o espírito, outras vezes criando uma atmosfera de mistério. Compreender o chiaroscuro não só aprofunda nossa percepção da arte, mas também nos permite ver o mundo de forma mais vibrante, lembrando-nos da beleza encontrada nos contrastes. Então, da próxima vez que você admirar uma pintura, preste atenção em como a luz e a sombra trabalham juntas. Isso não abre uma nova perspectiva? Você pode se surpreender. Casca de ovo na recuperação óssea. Cientistas estão usando de forma criativa a casca de ovo triturada na engenharia biomédica para desenvolver um hidrogel que ajuda na regeneração dos ossos. Essa abordagem inovadora combina o cálcio presente na casca de ovo com polímeros sintéticos, criando uma estrutura que apoia o crescimento das células ósseas. Quando um osso está danificado, nosso corpo muitas vezes precisa de ajuda para cicatrizar, e é aí que esse novo material entra em cena. Oferecendo uma solução natural e sustentável, esse hidrogel pode reduzir significativamente nossa dependência de enxertos ósseos sintéticos. Imagine que um resíduo comum da cozinha pode ajudar na cicatrização de fraturas e lesões. Isso é benéfico tanto para o processo de cura quanto para o meio ambiente. Além disso, como a casca de ovo é abundante, esse método oferece uma alternativa ecológica que pode mudar drasticamente os procedimentos médicos. Não é incrível como algo tão comum pode se tornar uma solução extraordinária? Você sabia que patos podem surfar nas ondas?
Alguns patos foram vistos deslizando nas ondas de lagoas, usando suas patas e flutuabilidade natural para se mover facilmente na água. Essa atividade divertida é não só engraçada, mas também um exemplo fascinante do comportamento animal. Algumas pessoas criativas até deram pranchas de surf para esses patos surfistas. Com as pranchas debaixo das patas, os patos parecem levar o surf a sério, e é impossível não sorrir ao vê-los. Essa mistura de travessuras fofas e espírito animado cria uma atmosfera alegre na praia. Surfistas, espectadores e até fotógrafos se reúnem para ver essa combinação única de diversão e natureza, admirando os talentos inesperados dessas aves aquáticas. É um lembrete de quão diverso e surpreendente pode ser o mundo animal. Quem diria que surfar não é só para humanos? Na próxima vez que você ver patos, preste atenção, talvez eles estejam pegando ondas. Prepare-se para se surpreender com os limites de velocidade do passado. Incrivelmente, a primeira multa por excesso de velocidade foi emitida em 1896 para o Sr. Archibald W. O. Campbell, que estava dirigindo a apenas 8 milhas por hora na Inglaterra. Naquela época, os limites de velocidade eram ridiculamente baixos, estabelecidos em 4 milhas por hora nas cidades e 6 milhas por hora no campo. Esse ritmo incrivelmente lento reflete um tempo em que a ideia de um veículo motorizado ainda era nova e um pouco alarmante. Campbell dirigia uma carruagem sem cavalos, uma invenção inovadora que despertava curiosidade e cautela entre o público. Imagine a cena, uma multidão assombrada, testemunhando a primeira infração do que se tornaria as complexas leis de trânsito de hoje. Naquela época, os policiais patrulhavam de bicicleta, tornando a rara aparição de um veículo em alta velocidade ainda mais sensacional. Quando Campbell foi multado em 2 shillings, não foi apenas um aviso, era uma quantia significativa, fazendo as pessoas se virarem e sussurrarem. Este evento marcante destacou a necessidade de regulamentações à medida que os carros começaram a redefinir a viagem, moldando assim as estradas modernas que conhecemos hoje. O que mais a história revelará sobre a evolução da condução? Surpreendente, mas é verdade. Metade dos americanos permanece por perto. Nos Estados Unidos, cerca de 50% da população vive a até 80 quilômetros de suas cidades natais. Essa estatística mostra o quanto as pessoas estão ligadas às suas raízes. As razões para essa forte conexão geralmente incluem laços familiares, empregos locais e relações conhecidas na comunidade. Mesmo com o transporte moderno, que facilita a mudança, muitos preferem o conforto e a estabilidade que a vida, perto de onde cresceram, oferece. As cidades natais criam um sentimento de pertencimento e identidade, moldando quem somos. Pense nisso. Reuniões familiares, amigos de infância e lugares favoritos, todos contribuem para um sistema de apoio único. Então, é surpreendente que tantas pessoas escolham chamar suas cidades natais de lar. Não é incrível como os lugares de onde viemos moldam nossas vidas e escolhas mesmo depois? É verdade que o Oregon tem mais cidades fantasmas do que qualquer outro estado do Simsewa? Com certeza, o Oregon possui mais cidades fantasmas, o que nos oferece um olhar fascinante sobre o passado. Essas misteriosas ruínas contam histórias de mineradores e colonos que um dia se reuniram nessas comunidades prósperas em busca de sorte e aventura. Desde as movimentadas ruas de Gold Hill, cheias de garimpeiros, até as tranquilas ruínas de Shaniko, que já foram um importante ponto ferroviário. Cada cidade fantasma guarda sua própria história de esperança e dificuldades. Com a mudança da população e o esgotamento dos recursos, muitas cidades foram abandonadas, deixando para trás ruínas e vestígios cobertos pela vegetação. Hoje, essas cidades fantasmas atraem turistas curiosos e historiadores que desejam explorar o que sobrou e imaginar a vida na época de prosperidade. Portanto, se você gosta de história e um pouco de mistério, explorar as cidades fantasmas do Oregon pode ser uma aventura emocionante. A maioria das pessoas não sabe, mas as bactérias pesam mais que todos nós. É difícil acreditar, mas o peso das bactérias na Terra é impressionantes 70 gigatoneladas, muito mais do que o peso de todos os animais juntos, incluindo humanos, insetos e gado. Esses pequenos organismos, invisíveis aos nossos olhos, desempenham um papel extremamente importante para a saúde do nosso planeta. As bactérias ajudam a decompor materiais orgânicos, devolvendo nutrientes ao solo e realizando funções vitais nos ecossistemas. Elas também participam de processos como a fixação de nitrogênio, essencial para as plantas. Além disso, algumas bactérias são necessárias para a nossa saúde.
auxiliando na digestão e protegendo contra patógenos nocivos. Apesar de seu tamanho diminuto, esses micro-organismos têm um enorme impacto em nosso mundo. Compreender a importância das bactérias pode mudar nossa percepção da vida na Terra. Que outros papéis surpreendentes esses gigantes ocultos podem desempenhar na formação do nosso ambiente? O que realmente acontece quando você vê manchas vermelhas nos ovos? Pequenas manchas vermelhas, frequentemente encontradas nos ovos, surgem devido à ruptura de um pequeno vaso sanguíneo na galinha durante a postura. Quando a galinha coloca um ovo, às vezes um vaso pequeno se rompe, deixando essas manchas vermelhas. A boa notícia é que essas manchas são completamente seguras para consumo e não afetam o sabor ou a qualidade do ovo. Entender esse fenômeno natural não só elimina dúvidas, mas também ajuda a reduzir o desperdício de alimentos. Muitas pessoas, por engano, jogam fora ovos com essas manchas inofensivas, pensando que estão estragados. Em vez disso, você pode desfrutar dos ovos sem preocupações. Na próxima vez que você quebrar um ovo e ver vermelho, lembre-se de que é apenas um pequeno lembrete da jornada da galinha e não uma razão para descartá-lo. O que realmente acontece durante a lactogênese? Esse processo incrível transforma o plasma sanguíneo da mãe em leite materno com a ajuda de células alveolares especializadas nas glândulas mamárias. Hormônios como a prolactina e a ocitocina desempenham um papel fundamental, guiando o complexo processo de transformação do sangue em leite nutritivo. A prolactina estimula a produção de leite, enquanto a ocitocina ajuda na sua liberação, proporcionando aos recém-nascidos não apenas os nutrientes necessários, mas também o conforto da amamentação. Enquanto esses hormônios trabalham juntos, eles extraem nutrientes vitais do sangue da mãe, sintetizando lactose, gorduras e proteínas essenciais para o crescimento e a saúde do bebê. É impressionante como esse processo não só alimenta, mas também fortalece o sistema imunológico do bebê, apoiando seu desenvolvimento geral. A precisão do sistema endócrino destaca a genialidade da natureza em cuidar de uma nova vida. Portanto, da próxima vez que você pensar em amamentação, lembre-se da incrível ciência por trás da lactogênese e de como ela realmente faz maravilhas tanto para a mãe quanto para o bebê. Você sabia que os habitantes do Alasca caminham na neve todos os dias? No inverno, o Alasca enfrenta temperaturas muito baixas e muita neve, mas muitas pessoas aceitam esse desafio e vão trabalhar a pé. Isso não só demonstra sua resistência, mas também destaca sua capacidade de se adaptar às condições climáticas rigorosas. A temperatura frequentemente cai bem abaixo de zero, e os habitantes do Alasca se vestem bem aquecidos enquanto atravessam as ruas congeladas, mostrando que não têm medo do frio. Caminhar se tornou um estilo de vida para muitos, criando um forte senso de comunidade ao compartilharem essa experiência comum. Na verdade, não é raro ver colegas e vizinhos se cumprimentando enquanto passam pelas calçadas cobertas de neve. Essa rotina diária reflete um estilo de vida único que valoriza a resistência e a conexão com a natureza, lembrando a todos que, às vezes, os desafios mais frios podem levar às conexões mais quentes. Como você lida com o clima extremo? Você não vai acreditar no gênio da culinária, Henrique Olvera. Henrique Olvera é um inovador da cozinha mexicana moderna, conhecido por sua habilidade em reinterpretar sabores tradicionais. Desde a abertura do famoso restaurante Pujol, na Cidade do México, em 2000, ele elevou as raízes culinárias antigas a um novo patamar, colocando a cozinha mexicana no cenário gastronômico mundial. A abordagem de Olvera é baseada no respeito aos ingredientes e à história, combinando-os com técnicas inovadoras. Seus pratos exclusivos destacam a profundidade e a riqueza da cultura mexicana, utilizando elementos tradicionais como pimenta e milho, mas apresentando-os de maneiras inesperadas. Os visitantes do Pujol frequentemente embarcam em uma jornada culinária que oferece não apenas comida, mas uma experiência que os conecta profundamente ao vibrante legado do México. A dedicação de Olvera em preservar e celebrar suas raízes, enquanto expande os limites criativos, lhe rendeu reconhecimento em todo o país e além. Você está pronto para explorar os sabores que o tornaram uma ícone da culinária? Em 2000, o famoso fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado voltou à sua cidade natal em Minas Gerais e ficou chocado ao descobrir que restava apenas 0,5% da floresta tropical. Essa descoberta alarmante o motivou a agir.
Em 1998, ele fundou o Instituto Terra, uma organização sem fins lucrativos, dedicada à restauração ambiental. Desde então, a organização plantou mais de 2 milhões de mudas, de mais de 290 espécies diferentes, ajudando a revitalizar a região. Graças ao trabalho incansável de Salgado e ao apoio de muitos voluntários, cerca de 1.500 acres de floresta tropical que haviam desaparecido foram restaurados. É impressionante que essa recuperação não apenas trouxe de volta a vegetação, mas também ajudou a reintroduzir várias espécies de plantas e animais que haviam sumido da região. O compromisso de Salgado com a proteção do meio ambiente nos inspira a todos a refletir sobre como podemos contribuir. É verdade que Manhattan já foi uma natureza selvagem? Sim, é verdade. Muito antes de suas ruas movimentadas e arranha-céus, Manhattan era uma paisagem vibrante com florestas, riachos e uma diversidade de vida selvagem. Imagine-se caminhando por florestas densas, onde cervos pastam tranquilamente e ursos passeiam livremente. Esta ilha era lar de tribos nativas americanas que viviam da natureza, caçando e pescando em seus ricos recursos. Com a chegada dos colonizadores europeus, eles começaram a transformar essa selvageria em um centro urbano agitado, resultando no icônico horizonte que conhecemos hoje. Nos anos 1600, a área se desenvolveu rapidamente. Ruas e edifícios substituíram os espaços verdes. Hoje, embora possamos ver pombos e esquilos no Central Park, é difícil acreditar que ursos já viveram aqui. Como você imagina que seria esse Manhattan selvagem? Descubra a única ilha da Eslovênia. O Lago Bled, famoso por suas paisagens deslumbrantes, abriga a única ilha natural do país. Localizada no centro deste lago pitoresco, a ilha é um verdadeiro tesouro de história e beleza. Aqui você encontrará uma encantadora igreja do século XVII, com um lindo campanário, de onde se tem uma vista incrível. Os visitantes costumam chegar à ilha em tradicionais barcos de madeira chamados Pletna, tornando a viagem tão mágica quanto o destino. A ilha também tem um lugar especial na cultura eslovena, sendo um local popular para casamentos e celebrações. Cercado por florestas verdes e montanhas, não é surpresa que o Lago Bled seja frequentemente descrito como um lugar de conto de fadas. Com sua atmosfera tranquila e paisagens impressionantes, você não gostaria de explorar esta joia única da Eslovênia? Você sabia que a mendicância em Hialeah é ilegal? Nesta cidade peculiar da Flórida, existe uma lei que considera a mendicância sem um propósito claro como uma infração. Essa norma estranha parece ter o objetivo de reduzir a aglomeração de pessoas, mas cria uma cena curiosa da polícia local, que está sempre atenta à sua aplicação. Imagine os oficiais patrulhando as ruas, prontos para agir, com cadernetas para multas, esperando que alguém comece a vagar sem destino. Se você é um morador ou apenas um turista, é bom pensar em um plano mais focado para evitar encontros constrangedores com a polícia. Isso faz você repensar antes de sair para uma caminhada sem um objetivo definido. Então, da próxima vez que você estiver em um caminho pitoresco em Hialeah, lembre-se de que é importante ir com intenção. Caso contrário, você pode se tornar a estrela de uma história muito estranha sobre a aplicação da lei. Um fato interessante sobre a Revolução Bolchevique. Durante os anos turbulentos de 1917 a 1920, a Rússia passou por mudanças drásticas que chocaram seus cidadãos. O novo governo bolchevique declarou a antiga moeda como inválida, e as economias de muitas pessoas se tornaram completamente inúteis da noite para o dia. Imagine trabalhar por anos e de repente seu dinheiro não valer nada. Em 1922, a situação se tornou ainda mais crítica. O governo nacionalizou todas as terras, e a propriedade privada desapareceu. Cidadãos comuns perderam não apenas suas economias, mas também o direito à terra em que confiavam. Essa revolução deixou as pessoas desamparadas, tirando o valor do seu trabalho e dos sonhos de um futuro melhor. Como as pessoas lidaram com essa enorme perda? As consequências dessas ações mudaram a sociedade russa e impactaram a política mundial por décadas. Você sabia que Santa Claus é uma cidade de verdade? Ela fica em Indiana e é uma comunidade encantadora, com um nome festivo que traz alegria o ano todo. Fundada em 1856, Santa Claus tem cerca de 2.500 habitantes e é famosa pelo seu espírito natalino. Visitantes vão até lá para aproveitar atrações como o museu e a Vila do Papai Noel, onde é possível conhecer a história da cidade e ver lembranças de Natal.
Todo ano acontece um festival com desfiles, fogos de artifício e atividades para toda a família. Além disso, Santa Claus abriga o único correio no Zekuot que pode enviar cartas para o Papai Noel. Este correio movimentado recebe milhares de cartas todo dezembro, realizando os desejos de crianças de todo o mundo. Portanto, se você está procurando um lugar mágico cheio de clima festivo, Santa Claus em Indiana é o destino perfeito. Pequeno, mas poderoso. O Vaticano tem um status único. Você sabia que o Vaticano é o menor país do mundo? Ele está completamente localizado em Roma e ocupa apenas cerca de 44 hectares, o que equivale a aproximadamente 110 acres. Para comparação, isso é cerca de 1/8 do Central Park, em Nova York. Apesar de seu tamanho, o Vaticano tem uma enorme importância. É o centro espiritual e administrativo da Igreja Católica e a residência do Papa. Turistas vêm de longe para ver suas famosas atrações, como a Basílica de São Pedro e a Capela Sistina, onde as impressionantes obras de Michelangelo atraem milhões de pessoas todos os anos. A quantidade de história e arte concentrada em uma área tão pequena é simplesmente incrível. No Vaticano, você pode encontrar tesouros e tradições únicas que existem há séculos, enquanto passeia por suas encantadoras praças e jardins. Não é surpreendente como um lugar tão pequeno pode ter um grande impacto na cultura e na religião em todo o mundo? Você já se perguntou por que Andy Warhol amava a missa? Apesar de ser um dos artistas mais famosos do pop art, Andy Warhol tinha crenças religiosas profundas que moldaram sua vida. Como católico praticante, ele nunca perdia uma missa aos domingos. Essa dedicação refletia não apenas sua fé, mas também sua crença na importância da comunidade e do serviço. Warhol também ajudava ativamente em sopas comunitárias, apoiando os necessitados e vivendo o espírito de compaixão que tanto valorizava. Curiosamente, ele até ajudou a converter pelo menos uma pessoa ao catolicismo, mostrando o quanto compartilhava suas crenças. A vida religiosa de Warhol pode parecer surpreendente, considerando sua arte vanguardista, mas ele soube unir o sagrado e o moderno, demonstrando que fé e criatividade podem coexistir harmoniosamente. Sua vida nos lembra que a espiritualidade pode inspirar até os artistas mais inusitados. Você já se perguntou por que a carne de paleta é tão popular? Esse pedaço saboroso fica entre a paleta e o pescoço do boi, o que o torna favorito entre muitos chefes. Embora a carne de paleta seja conhecida por sua firmeza, essa característica a torna perfeita para cozimentos lentos, como ensopados e caldos. O tempo de cozimento prolongado ajuda a quebrar as fibras duras, transformando-as em pedaços macios e suculentos com um sabor intenso. Além disso, a carne de paleta tem uma boa quantidade de gordura, o que adiciona sabor e mantém a carne úmida. Receitas como ensopado de carne, assados ou carne assada no forno costumam usar esse pedaço versátil. Com sua acessibilidade e sabor rico, a carne de paleta pode tornar qualquer prato aconchegante especial, sem esvaziar seu bolso. Então, da próxima vez que você for preparar um prato substancial, considere a carne de paleta. Ela pode se tornar a sua nova estrela na cozinha. Vamos explorar o incrível Burj Khalifa em Dubai. Com 828 metros de altura, o Burj Khalifa é o edifício mais alto do mundo e está localizado na brilhante cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Imagine olhar para uma estrutura que é mais de 2 vezes mais alta que o Empire State Building. Inaugurada em 2010, essa maravilha da arquitetura possui mais de 160 andares e oferece diversas comodidades luxuosas, desde restaurantes de alto nível até mirantes impressionantes. A fachada do edifício é revestida com um vidro refletivo especial que brilha sob a intensa luz do sol do deserto, criando um espetáculo deslumbrante tanto de dia quanto de noite. O Burj Khalifa não é apenas um arranha-céu, ele representa o espírito de inovação e ambição que caracteriza Dubai. O edifício também cedia diversos eventos, incluindo espetaculares fogos de artifício na noite de Ano Novo. Visitantes de todo o mundo desejam ver as vistas panorâmicas dos mirantes, tornando este lugar imperdível, o que torna essa estrutura icônica tão atraente para você. E se eu disser que a princesa Liu Chuyu fez do seu jeito? No século V, durante a brilhante dinastia Song, a princesa Liu Chuyu ficou insatisfeita com seu irmão, que tinha várias concubinas. Em vez de aceitar essa injustiça, Liu Chuyu corajosamente expressou suas queixas. Seu irmão, talvez querendo agradá-la, tomou uma decisão inesperada.
Deu a ela um harém com 30 homens. Essa atitude incomum destaca como mulheres na história, como Liu Shuyu, frequentemente lidaram com as dificuldades do poder e dos papéis de gênero. É um exemplo impressionante de como alguém usou sua voz para mudar as circunstâncias em uma sociedade dominada por homens. A história de Liu Shuyu desperta interesse sobre os papéis, muitas vezes ignorados, das mulheres na formação da história. A coragem dela inspirou outras mulheres a buscarem seus próprios caminhos. A dinâmica das famílias reais pode ser fascinante, revelando muito sobre as estruturas sociais da época. Descubra a origem peluda da moeda da Croácia, kuna. A moeda oficial da Croácia, conhecida como kuna, recebeu esse nome único de um pequeno animal peludo chamado martinete, que se parece com uma marta. Esse fato interessante destaca como a cultura e a natureza estão entrelaçadas na história da Croácia. O martinete foi historicamente valorizado por sua pelagem, que teve um papel importante no comércio. Assim, a kuna não é apenas dinheiro, mas também simboliza o rico patrimônio cultural do país. Pense nisso. Toda vez que você usa moedas ou notas de kuna, você se conecta com o passado e o meio ambiente. A moeda da Croácia nos lembra de sua beleza natural e das pequenas criaturas que influenciaram sua economia ao longo do tempo. Não é incrível como os nomes que usamos todos os dias podem conter histórias e significados tão profundos? Você sabia que polvos podem regenerar seus tentáculos? Essa habilidade incrível os destaca entre outros animais. Quando um polvo perde um tentáculo, seja por um predador ou um acidente, ele não fica apenas triste. Em vez disso, ativa um processo de regeneração que pode levar alguns meses. Cientistas acreditam que os polvos conseguem regenerar seus tentáculos graças a células especializadas que ajudam a reparar os tecidos. Esses seres maravilhosos podem regenerar não só tentáculos, eles também podem curar seus órgãos. Esse talento fascina os pesquisadores, pois pode inspirar a criação de novos métodos de tratamento para lesões em humanos. Imagine se um dia pudéssemos recuperar um membro perdido, assim como um polvo. Essa habilidade não só demonstra a resiliência do polvo, mas também destaca a incrível diversidade da vida em nosso planeta. Quantos outros animais, na sua opinião, têm habilidades ocultas como essas? Os números podem realmente ser previsíveis? A resposta está no fascinante mundo dos números aleatórios, gerados por computadores. Embora frequentemente consideremos os números aleatórios como totalmente imprevisíveis, os que são criados por computadores seguem algoritmos específicos. Esses algoritmos obedecem a um conjunto de regras e fórmulas, o que significa que os números gerados são, na verdade, determinísticos e podem ser previstos se você conhecer o processo subjacente. Por exemplo, se um computador usa um algoritmo para criar uma sequência de números, ele sempre produzirá a mesma sequência se começar do mesmo ponto inicial, conhecido como semente. Essa previsibilidade é importante em várias áreas, como a criptografia, onde a verdadeira aleatoriedade é crucial para a segurança. Portanto, embora um computador possa gerar números que parecem aleatórios para videogames ou simulações, eles não são realmente aleatórios. Essa combinação de ciência e matemática revela os segredos do que consideramos aleatoriedade. E se eu te disser por que o azeite ama a escuridão? Não é apenas uma escolha estilosa. Armazenar azeite em garrafas escuras é fundamental para manter sua qualidade. A luz pode causar oxidação, o que prejudica tanto o sabor quanto os nutrientes do azeite. Quando o azeite é exposto à luz, ocorrem mudanças químicas que podem deixá-lo rançoso e reduzir suas propriedades benéficas, como os antioxidantes. Garrafas escuras protegem o azeite, bloqueando a luz prejudicial e mantendo-o fresco e vibrante. É por isso que você frequentemente vê esses recipientes escuros nas prateleiras. Então, da próxima vez que você pegar uma garrafa de azeite extra virgem, lembre-se de que a embalagem cuidadosa ajuda a preservar o rico sabor e os benefícios que você aprecia. Não é incrível como uma simples garrafa pode ter um papel tão importante na sua culinária? Muitos não sabem, mas Tolstói era um radical. Nos últimos anos de sua vida, o famoso escritor russo Lev Tolstói decidiu abrir mão de sua riqueza e optar por um estilo de vida mais simples. Essa transformação surpreendente aconteceu devido a um profundo despertar espiritual que o levou a princípios de simplicidade e renúncia. Em vez de viver no luxo, ele doou grande parte de sua fortuna para a família, amigos e necessitados.
escolhendo uma vida ascética focada no crescimento espiritual e na integridade moral. Essa não foi apenas uma escolha pessoal, suas ações tiveram um impacto significativo. As mudanças radicais de Tolstói inspiraram muitos reformadores sociais e pensadores que admiravam sua firmeza em suas convicções. Suas obras tardias, repletas dessas ideias, desafiavam as normas sociais e continuam a inspirar discussões sobre moralidade e justiça social até hoje. Não é incrível como a transformação de uma única pessoa pode ressoar por gerações? Você sabia sobre o enorme sino La Sonta em Pisa? Este impressionante sino pesa cerca de 3.600 quilos, o que é comparável a um elefante africano adulto. La Sonta é o maior dos 7 sinos da Torre de Pisa, e juntos eles criam uma fascinante harmonia musical quando tocam. Imagine, sempre que os sinos soam, eles não apenas marcam a hora, mas também comemoram momentos importantes da história, desde festas até eventos significativos para a cidade. Os engenheiros trabalharam arduamente para garantir que esses pesados sinos não aumentassem a inclinação da famosa torre, que já está inclinada devido a uma fundação instável. Equilibrando seu peso e ajustando como estão pendurados, conseguiram manter tanto o encanto quanto a integridade estrutural dessa maravilha arquitetônica. Os sons encantadores de La Sonta e seus companheiros sinos adicionam uma rica atmosfera ao histórico pano de fundo da torre, tornando a visita a Pisa ainda mais memorável. Não é incrível como um sino tão grande desempenha um papel importante na preservação da história?